Boa tarde, galera, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e vamos tratar agora da lei da gravitação universal. Essa lei da gravitação universal é a lei que Newton escreveu para explicar a atração dos corpos. E ele diz o seguinte: dois objetos em quaisquer pontos do universo, interagem entre si através de uma força gravitacional, ok? Então ele diz que dois objetos, sejam eles quais forem, vão ter uma interação entre si, que é uma força gravitacional, ok? Então, se é uma força, gente, logo de cara, nós precisamos caracterizar intensidade, direção e sentido. Mas antes disso, de que natureza ela é? Toda força gravitacional é de natureza de campo. Então, ela é uma força de campo. Então, você já pode colocar isso. É uma força de campo entre dois corpos quaisquer no universo. Pode lembrar assim, é uma força de campo, não esquece. Segundo, se nós queremos determinar qual é a direção é dada pela reta que passa pelo centro dos corpos, ok? E sentido sentido é de atração entre os corpos, atração entre os corpos. Professor, e o módulo? O módulo, ele enunciou da seguinte forma: que essa força de interação essa força que surge na interação entre os corpos, localizados em qualquer distância entre si, em qualquer ponto do universo, é dado força é dado por Gzão, Mzão, Mzinho, dividido pela distância ao quadrado, ok? Então nós vamos pensar o seguinte, que a força com que dois corpos interagem entre si é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, se nós fôssemos enunciar essa lei da gravitação universal, nós poderíamos dizer o seguinte: que dois corpos em quaisquer lugar do universo interagem entre si com uma força de campo que se chama força gravitacional, onde a sua direção é dada pela reta que passa pelo centro dos corpos, o sentido é sempre de atração e que ela possui módulo essa força é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. Aqui você percebe que tem essa letra G. Esse G é uma constante de gravitação universal. Como surgiu esse G? Se a gente sabe qual é a força de atração entre dois corpos, nós podemos multiplicar pelo quadrado da distância que os separam e dividir pelo produto das massas, que sempre vai dar o mesmo valor. Então não importa quais corpos sejam. A Terra e a Lua, se eu souber qual é a força que existe entre elas, o módulo da força, sabendo a distância entre elas, as massas delas, eu descubro o G. Eu poderia pegar um canetão e o apagador também a essa distância? Sim, vai dar o mesmo valor de G. Então G é uma constante numérica. Quando a gente fala que é uma constante numérica, ela tem um valor fixo, que é 6,67. G vale 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton
metro quadrado por quilograma ao quadrado. Ok? Essa é a unidade de medida dessa constante de gravitação universal, G. Isso aqui é um G, ok? Acho que eu cortei o meu 11 aqui. Certo? Então você vai lembrar sempre disso. Revisando, a lei da gravitação universal foi enunciada por Isaac Newton e ele afirma que dois corpos quaisquer do universo atraem-se mutuamente entre si com uma força de direção que passa de uma reta que passa pelo centro dos corpos. Então atraem-se, de atração, com uma força de direção correspondente à reta que passa pelo centro dos seus corpos, com um módulo diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separam. Essa é a lei da gravitação universal enunciada por Newton. Algumas consequências que a gente pode perceber é que se eu estiver falando do planeta Terra e um objeto na superfície do planeta, eu vou fazer a nossa Terra de azul. Ó, se eu estiver falando do planeta Terra e eu estiver com um objeto na superfície do planeta, então eles vão interagir entre si. Vão interagir entre si. O raio do planeta, então, é a distância do centro do astro até onde está o objeto. Essa vai ser tua distância, que corresponde ao raio do planeta. Então, se ele está exatamente na superfície. E a tua força gravitacional vai ser Gzão vezes massa da Terra vezes a massa do objeto dividido pelo raio ao quadrado. Agora, se eu pegasse, por exemplo, professor, e se eu quero saber um satélite ele está assim, ó, tem o planeta, tem o seu raio, mas o satélite ele está aqui, ó, ele está aqui fora. Então tem essa distância daqui até aqui, ó. Nesse caso eu vou chamar de H de altura. Ele está a uma altura. Quando a gente fala de satélite que está acima de nós, ele está a uma altura, a gente fala assim. Então essa aqui é a distância total, ó. Esse é o teu D. Quem é o teu D nesse caso? É R de raio mais H. Então a tua força gravitacional vai ser Gzão multiplicado pelo massa do planeta, ou nesse caso massa da Terra, vezes a massa do satélite, que é aqui, massa do satélite, dividido por R mais H, tudo isso ao quadrado. E aqui você descobre qual é a força de atração entre a Terra e o satélite. E assim sucessivamente. Aqui eu já estou deixando claro como nós pensarmos também na força-peso. Força-peso. Então vamos pensar um pouquinho sobre ela, ó, na força-peso, para a gente tentar entender o que é essa aceleração da gravidade. Então, através dessa lei universal aí, da gravitação universal, nós podemos também demonstrar a força-peso. Então, vou fazer o seguinte, análise da força-peso. É só uma análise, ó. Então, se eu tenho que F igual a Gzão, massa da Terra, vezes a massa do objeto dividido pelo raio da Terra ao quadrado, quando ele está na superfície da Terra, eu também já sei que peso é igual a massa vezes gravidade. E o peso é também de origem, ela também é uma força gravitacional, ou seja, é uma força de campo que surge da interação entre o planeta e o corpo e que não precisa do contato entre eles, ok? Então eu já sei que a força gravitacional, que F é exatamente igual, vou fazer de azul, ó, exatamente igual a P. Ou seja, que Gzão vezes a massa do planeta vezes a massa do objeto dividido pelo raio ao quadrado
é igual a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Ok? Então, se eu quero saber o que é essa aceleração da gravidade, eu corto aqui, ó. E eu encontro que a aceleração da gravidade é a constante de gravitação universal multiplicada pela massa do planeta dividido pelo seu raio, pelo raio do planeta ao quadrado. Ou nesse caso, o raio da Terra, né? Nós estamos usando Terra, então aqui vou usar Terra, raio da Terra. Beleza? E aí nós temos como determinar qual é a aceleração da gravidade. Daí você pode me dizer, professor, mas a aceleração da gravidade, ela vai depender de que altura? Sim, quanto mais distante você estiver do centro da Terra, ó, maior é o seu raio. A Terra é um geóide, onde o maior raio está próximo à linha do Equador. Nos polos tem o menor raio. E aí justifica por que nós lançamos foguete próximo dessa linha do Equador. Se a gente quer lançar, por exemplo, o foguete, que eu digo para ir para o espaço, por que a gente usa para lançar ali? Porque ali o raio é maior e tem uma força gravitacional menor. Sendo assim, nós vamos ter o quê? Um consumo de combustível menor para lançar aquele foguete. Ok? Então percebam, quanto maior o raio, menor a gravidade. Quanto maior é a distância do objeto em relação ao centro do planeta, menor é a aceleração da gravidade que ele está sofrendo. Certo? Menor é a força de atração dele com o planeta. Então mais fácil ele vai se desprendendo. Certo, gente? Então podemos fazer essa análise também. Um abraço e até a próxima!